Que a graça e que a paz do Senhor Jesus, ela esteja presente na tua vida. Na devocional de Esperança e Vida de hoje, vou falar sobre uma responsabilidade intransferível. Existem na nossa vida muitas responsabilidades e várias delas nós podemos compartilhar com outros para nos ajudar. Até mesmo com organizações, instituições, para poder resolver e chegar a um denominador que seja bom para todos. Porém, existe responsabilidade das quais nós não temos como transferir. É aquele tipo de responsabilidade que tem que ser você mesmo para realizar. Não existe outra pessoa, não existe ninguém mais para resolver. E esta responsabilidade que eu quero falar, ela se encontra no livro de Provérbios, no capítulo 22, versículo 6, que diz assim: ensina a criança no caminho que deve andar, e quando ainda for velho, não se desviará dele. Veja bem, ensinar é algo muito importante na vida para qualquer ser humano, para qualquer pessoa, tanto para quem ensina como para quem recebe o ensinamento. E aqui, a palavra de Deus nos diz que devemos cuidar desse ensinamento que é dado à criança. Por que isso? Porque nós vivemos uma época de muitas transferências muito grandes das responsabilidades que devem ser executadas muitas das vezes por alguém e não por várias pessoas. E uma delas é a criação dos filhos. Ensinar a criança é uma responsabilidade dos pais, porque nós não sabemos onde que vai chegar quando se transfere esta responsabilidade da criação dos filhos para outros. Quando se transfere o ensinamento da criança para outras pessoas. Podemos até dizer, pode ser bom, mas pode ser ruim. E na maioria das vezes, o ensinamento que é dado pode levar a uma situação muito complicada no futuro, e da qual não vai haver possibilidade de querer regredir. Por isso, muitos erros que têm acontecido hoje poderiam ter sido evitados lá atrás, se tivesse sido feito um bom ensinamento, conforme a Bíblia ensina. Ensinar a criança o caminho que ela deve andar. E aqui não está falando no ensinar nem o adolescente, é a criança. Quando pequeno, ensine ela o que ela deve fazer, o que ela pode e o que ela não pode. Ensine ela a dizer sim, a dizer não, e por que de cada um deles, por que dizer sim, por que dizer não. Ensine a criança num todo, para que ela tenha um conhecimento melhor da vida que ela está iniciando. Essa mensagem, conforme está no versículo que lemos, fala então que a responsabilidade da criação dos filhos é dos pais. Muitos pais, às vezes, transferem essa questão da educação, do ensinamento para as escolas, para os professores, para as igrejas, para outras pessoas, enquanto que todos estão ali para auxiliar na criação dos seus filhos. Porém, a educação quem deve dar são os pais. A educação vem dos pais, vem da família. É eles quem têm a obrigação, é eles quem têm o dever. É uma responsabilidade que Deus compartilha para nós de ensinar aos nossos filhos. E nos dias que estamos vivendo, temos necessidade muito grande desse ensinamento ser o melhor para os nossos filhos. Temos que ensiná-los muito bem para que eles não cometam erros gravíssimos, como temos visto que muitos nos dias de hoje têm cometido, já velhos, pessoas adultas, e que têm cometido erros gravíssimos na sua vida. Precisamos atentar para isso, que se queremos
ter uma continuidade das nossas gerações, futuras gerações, os nossos descendentes vivam num mundo diferente, vivam num momento novo e sábios para poder dizer sim ou dizer não na hora certa e para a situação também certa. Os filhos sempre serão aquilo que os pais fazem, ou seja, os filhos serão sempre uma cópia dos pais. Sempre será assim. Não podemos nos isentar desta responsabilidade do ensinamento, da criação dos filhos. Esse negócio eu ensinei, mas ele não aprendeu, isso não é verdadeiro. Isso não é verdadeiro, porque se de fato nós ensinamos, pode ter certeza, pode descansar que no futuro ele vai saber o que fazer, o que resolver. Ele vai ser uma pessoa, seja um homem, seja uma mulher, que sabe o que deve ser feito na sua vida. Uma coisa e uma frase que nós não podemos querer lá no futuro e dizer, olha, onde foi que eu errei? Quantas vezes nós ouvimos pessoas, pais, e dizer esta frase, onde foi que eu errei? Ele até, muitas vezes, ele até sabe onde foi que errou, mas ele não quer admitir onde foi. Ele não quer nem admitir que ele errou. E para que não chegue nesse ponto de ficar nessa incógnita, se ele errou, se ele não errou, onde foi que ele errou, ensina hoje. Ensine hoje o que é certo. Ensine o seu filho o que é correto, o que é bom. Porque assim, lá no futuro, você não vai precisar de pensar desta forma. Onde foi que eu errei? Faça isso hoje, para o bem dos seus filhos, para o bem das suas gerações futuras. E você pode descansar no Senhor, sabendo que tudo que você fez será bem sucedido. É importante dar atenção devida ao direcionamento das nossas crianças. É importante criar as nossas crianças dentro do caminho do Senhor. Porque, como diz o texto, na segunda parte dele, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Ou seja, quando fala ainda quando for velho, quer dizer que durante todo o percurso da sua vida, toda a sua história, todo o seu desenvolvimento, ele vai permanecer fiel aos ensinamentos que recebeu de seus pais. Ele vai manter-se firme naquilo, porque foram ensinamentos de vida. A Bíblia nos fala sobre isso. E a Bíblia, ela é fiel e ela é verdadeira. Então vamos atentar para o ensino da palavra de Deus e aplicar isso na vida nossa para criar os filhos, criar as crianças, ensiná-las de acordo com a vontade de Deus. Que Deus possa nos abençoar e que Deus possa te ajudar a fazer esta árdua tarefa, mas é de grande responsabilidade. E lembre-se, você, pai, você, mãe, é a pessoa escolhida por Deus para ensinar o teu filho. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, a tua palavra nos ensina a viver e no ensinamento constante dos nossos filhos, das crianças, para que elas possam andar firmemente por caminhos certos, por veredas certas. Senhor, nós precisamos que o Senhor nos ajude e abençoe-nos para podermos cumprir com a nossa tarefa, com esta responsabilidade que temos. Dê a tua graça e a tua paz sobre cada lar, sobre cada família. No nome de Jesus, que assim te peço e te agradeço. Amém, Senhor. Deus o abençoe e fique na graça e no amor do nosso Senhor Jesus Cristo.